Fundação República. A esta primeira série de podcasts chamamos Entre Idades. Com ela procuramos cruzar ideias e opiniões de protagonistas que viveram ou influenciaram em momentos diferentes a história da nossa democracia do abril de 1974 até hoje. Venha aí daí connosco. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Entre Idades, um podcast da Fundação República. O tema de hoje é um tema incontornável. Vamos falar sobre a Europa. Vamos falar sobre a Europa na perspectiva deste podcast, que é um podcast que se chama Entre Idades, precisamente porque procura recolher contributos que possam salientar aspectos distintos do que foi o processo de construção europeia no seu todo e também o processo de adesão de Portugal à União Europeia. É certo que nos tempos que estamos a viver, o momento atual e o futuro, de certo que irá, não digo monopolizar, mas ser o tema central deste debate. O meu nome é Vieira da Silva e temos connosco hoje dois convidados particularmente bem colocados para nos ajudar a compreender as dinâmicas do projeto europeu e da União Europeia. Temos connosco o Pedro Silva Pereira. Pedro Silva Pereira, além de ser presidente do Conselho de Administração da Fundação República, tem uma formação na área do direito e tem também uma experiência política longa, já que foi parlamentar, membro do governo e esteve durante 10 anos no Parlamento Europeu, portanto tem um conhecimento muito profundo das dinâmicas que marcaram os últimos anos da União Europeia. E para debater com o Pedro temos o Fabian Schmid, que é o responsável em Portugal, hoje, da Fundação Friedrich Ebert. Como sabem, a Fundação Friedrich Ebert é uma importante instituição, importante a nível europeu, a nível global, mas também importante para Portugal, porque está em Portugal desde a Revolução Democrática com um contributo muito importante para a nossa transição. O Fabian é também alguém que tem uma formação na área da ciência política e dos estudos europeus e, como eu disse, é hoje o responsável em Lisboa pelo escritório da Friedrich Ebert e, portanto, tem também uma visão que cruza esta ótica de um país fundador da União Europeia, mas também uma aproximação à realidade portuguesa. E tem também uma característica fundamental para este nosso debate, é que fala português. Portanto, eu lançaria aqui ao Pedro uma questão inicial que é uma questão muito importante para nós portugueses e que por vezes não é inteiramente compreendida por quem se interessa por estas questões europeias. Portugal aderiu à União Europeia nos anos 80, meados dos anos 80, e estamos no ano 25 deste século XXI. O que é que mudou? Qual foi a Europa que nós aderimos? Qual foi a Europa em que estamos hoje? E principalmente, qual é a Europa para onde estamos a caminhar, Pedro? Bom, não há dúvida de que muita coisa mudou, quer em Portugal, quer na Europa. A primeira coisa, talvez, a registrar é que a adesão de Portugal àquela que é hoje a União Europeia foi um fruto da Revolução do 25 de Abril de 74. Não teria sido possível sem a mudança de regime para a democracia. E também fruto da visão política de Mário Soares, porque Portugal já tinha tentado
uma aproximação às então comunidades económicas europeias, ainda nos anos 60, houve ali um pedido de aproximação. Depois, ainda em 1972, houve ali um primeiro acordo de comércio com a Comunidade Económica Europeia, mas evidentemente que uma integração nunca seria possível, por um lado, no quadro de uma ditadura, como aquela que existia em Portugal, e por outro, no quadro da política ultramarina que o regime do Estado Novo insistiu em manter até ao fim. E foi, de facto, a convergência desta revolução que abriu perspectivas democráticas a Portugal, e a visão de Mário Soares tornou possível a adesão. Para Mário Soares, a adesão à União Europeia significava, com certeza, a adesão a esse projeto de paz, de um espaço político e económico de integração, de prosperidade, de desenvolvimento, mas também uma oportunidade de consolidar as conquistas democráticas que Portugal tinha feito naqueles poucos anos desde a Revolução de 74. E, portanto, abriu-se um mundo novo, verdadeiramente, para Portugal. Aquele Portugal fechado, isolado, obscurantista, que tínhamos da ditadura, teve ali uma oportunidade de abertura, em todos os sentidos, político, económico, cultural até. E realmente há um Portugal antes e um Portugal depois da adesão. O salto que Portugal deu foi enorme. O mais visível talvez tenha sido o salto nas infraestruturas. Para o Portugal de que estamos a falar era um Portugal que não tinha uma autoestrada Lisboa-Porto, muito menos uma autoestrada Lisboa-Algarve, que só veio a ter muitos anos mais tarde. E tinha um grande déficit de toda a espécie de infraestruturas, incluindo ao nível do saneamento básico, do abastecimento de água, até do fornecimento de eletricidade. E beneficiou, de facto, de um grande investimento dos fundos comunitários e também de um investimento na área da educação e da formação profissional, corrigindo o déficit histórico que Portugal tinha, ou começando a corrigi-lo, pelo menos. O Portugal que o Estado Novo deixou era um país com 20% de analfabetos. É uma coisa absolutamente extraordinária, de tanta gente que não sabia sequer ler nem escrever. E, portanto, Portugal dá um enorme salto com a adesão à União Europeia e vem a ganhar também influência, porque se discutiu muito a questão da perda de soberania, das transferências de soberania para o espaço europeu, mas a verdade é que este país, considerado periférico, a verdade é que ganhou no espaço europeu uma voz e uma voz relevante. E, de facto, toda a história da integração de Portugal é uma história de contributo relevante de Portugal para o próprio projeto europeu. Isso foi muito visível nas presidências portuguesas do Conselho da União Europeia, em particular com António Guterres e a Estratégia de Lisboa, depois com o governo de José Sócrates e o Tratado de Lisboa, e agora com o governo de António Costa e a Cimeira Social do Porto, que é muito marcante, e com a abertura da Conferência para o Futuro da Europa, onde se discutiu este futuro europeu. Agora, é sem dúvida que ao longo destes anos a Europa passou por muitas transformações, enfrentou muitas crises, algumas delas muito sérias, crises existenciais, algumas verdadeiramente, e está de novo de braços com uma crise que é também uma crise existencial. Portanto, Portugal mudou muito, a Europa mudou também, mas aquilo que temos para registrar neste momento em que os desafios são tão evidentes é que a própria Europa vai precisar de mudar se quiser ter futuro. Muito bem, Fábio. Eu pegava aqui numa questão que o Pedro disse, que para nós portugueses é absolutamente crucial. Foi entendido por grande parte da sociedade portuguesa que a adesão à União Europeia era uma espécie de garantia democrática. Para além das questões económicas, sociais, de desenvolvimento, participar na União Europeia era uma espécie de cláusula de segurança
para o futuro democrático do país, que na altura ainda era relativamente frágil. Depois disso, muitos outros países, principalmente depois da queda do Muro de Berlim, nos outros países do leste europeu vieram também a aderir à União Europeia, muitas vezes com essa mesma também preocupação. Ainda faz sentido dizer que estar na União Europeia é uma garantia para a consolidação das democracias dos países europeus? Pois, eu julgo que sim, sem dúvida nenhuma. Há um científico político que chama-se Han Rieder, que diz que a democratização tem lugar em dois níveis, não é? O Estado é como um sanduíche, como uma tosta mista. O Estado é o queijo e o fiambre que fica entre as duas fatias de pau. Uma fatia é a política internacional e outra fatia é a política nacional. Quero dizer, um governo, se quiser consolidar a sua democracia, precisa não só do apoio dos mesmos cidadãos, mas também do apoio internacional. E foi exatamente o que aconteceu aqui na Península Ibérica, em Portugal e na Espanha também. O processo, e o Pedro disse isso muito bem, e acho que é super interessante o caso de Portugal, o processo de democratização só pode ser percebido, entendido como o processo da europeização do país e de Portugal. E não posso imaginar-me, hoje, por exemplo, eu vou numa autoestrada para Faro no fim de semana, eu fiz Erasmus em Coimbra, uma das melhores universidades no mundo, e não posso imaginar-me como deve ter sido o Portugal nos anos 70 ou 80. Para a nossa geração, e eu quero dizer tanto para a geração portuguesa nova, como para nós europeus, seria... Pois não, nós podemos imaginar um Portugal tão como o Pedro descreveu que era nos anos 70 e 80. Mas temos de ter em conta uma situação... Já vemos também, e o José António falava sobre os países de leste, eu sempre acho que temos de ter em conta que os diferentes países têm diferentes narrativas. Quando os países tiveram interesse e solicitaram uma adesão à Comunidade Europeia ou à União Europeia, foram razões semelhantes, mas também diferentes. Quero dizer que, obviamente, a Alemanha, após a Segunda Guerra Mundial, quando se fundou a SECA, a Comunidade Europeia de Carvão e Aço, exatamente, o nosso interesse foi ser aceito de novo, de alguma forma. O interesse também dos outros países era, digamos, controlar também uma Alemanha, e tem toda a razão, e organizar um crescimento novo de uma Alemanha forte, mais controlada após a Segunda Guerra Mundial. Portugal teve o interesse também, e diz muito bem, o Mário Soares com a sua campanha Europa Conosco, obviamente teria interesse em estabelecer a sua democracia jovem e nova. E eu julgo que os países do leste da Europa também tiveram um interesse de estabelecer as suas democracias, mas sobretudo nos anos 90, ano 2004, eles também tiveram um interesse de segurança. Após a caída do muro, após a caída da União Soviética, eles tiveram o grande interesse de receber proteção e segurança da Comunidade Europeia, da União Europeia. Quero dizer, quando fazemos hoje política europeia, eu sempre acho que temos de ter isso em conta, porque as narrativas nos diferentes países são também diferentes, e isso explica, a minha esposa é polaca, por exemplo, que os polacos, para dizer uma coisa, são muito europeus, mas muito nacionais também, ao mesmo tempo, e temos de ter isso em conta quando fazemos uma verdadeira política europeia para todos, que as narrativas são distintas. Em Portugal, a adesão sempre encontrou, não vou dizer um consenso, mas um apoio político muito alargado. Foi realmente um impulso e uma visão de Mário Soares, apoiada logo desde cedo por Sá Carneiro, à frente do PSD, por Freitas do Amaral, à frente do CDS, na altura com a resistência do Partido Comunista, que representava uma visão mais soberanista, se calhar mais nacionalista ou patriótica neste sentido e nessa interpretação, e da UDP, que na altura também se expressava contra o processo de adesão. Mas, apesar de tudo, não deixaram de existir episódios que vale a pena
pena recordar, porque quando Mário Soares consegue organizar a cerimónia da assinatura do Tratado de Adesão no dia 12 de junho de 1985, no Mosteiro dos Jerónimos, naquelas semanas que antecederam essa assinatura, houve uma grande turbulência no governo da altura, que era um governo de Bloco Central, do PS com o PSD. E o vice-primeiro-ministro que representava o PSD nessa altura era o Dr. Carlos Mota Pinto, que morre subitamente e é substituído pelo Dr. Rui Machete. E então, a 19 de maio, portanto, a menos de um mês da assinatura do Tratado de Adesão, dá-se o célebre congresso do PSD na Figueira da Foz, que leva Cavaco Silva ao poder. E imediatamente a seguir o professor Cavaco Silva orienta o partido para o derrubo do governo, indiferente às consequências que isso podia ter na própria adesão de Portugal, que devia acontecer em simultâneo com a Espanha naquele dia 12 de junho. E chama os ministros do PSD no governo do Dr. Mário Soares, listam ali meia dúzia de dificuldades que nunca se perceberam ao certo quais eram e telefona ao Dr. Mário Soares a dizer: não podemos aderir no dia 12, há aqui uma série de problemas, temos que resolver ou adiar a adesão. Certamente o que ele não queria era que o Dr. Mário Soares protagonizasse esse momento histórico da adesão. O Dr. Mário Soares não ficou propriamente satisfeito com a ideia e mandou os ministros para Bruxelas de Falcon para negociarem esses tais problemas, que eram tão sérios e tão graves que se resolveram numa tarde, e eles vieram lá com a notícia que realmente não havia obstáculo nenhum à adesão. E o professor Cavaco Silva ainda levantou uma outra dificuldade, que era a própria cerimónia, porque achava que o vice-primeiro-ministro, o Dr. Rui Machete, que representava o PSD, devia estar entre os que assinavam o Tratado de Adesão. Coisa que levantava alguma dificuldade, porque, enfim, o Dr. Rui Machete era um vice-primeiro-ministro muito recente, não tinha tido nenhuma interferência significativa no processo de adesão, mas, enfim, o Dr. Mário Soares lá tolerou isso e, de facto, o Tratado de Adesão vem a ser assinado pelo primeiro-ministro Mário Soares, pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros Jaime Gama, pelo Vice-Primeiro-Ministro Rui Machete e pelo Ministro das Finanças Hernando Lopes. Apesar de tudo, não há dúvida de que a adesão representou um projeto nacional, teve sempre um consenso muito alargado na sociedade portuguesa e, portanto, em Portugal nunca se colocou muito a questão da legitimidade do movimento de adesão. Houve alguma discussão sobre a necessidade de um referendo a propósito do Tratado de Maastricht e da questão da moeda única, mas a verdade é que este apoio alargado das principais forças políticas representativas de uma esmagadora maioria resolveu sempre, à partida, a questão da legitimidade democrática e ainda hoje os adversários do projeto europeu, mesmo em Portugal, da extrema-direita, hesitam muito em utilizar o tema da Europa, porque enquanto a extrema-direita por essa Europa fora é muito eurocética, a extrema-direita em Portugal é muito cautelosa nas suas críticas ao processo de adesão, exatamente porque sabe que está a enfrentar uma convicção pública muito generalizada de que a Europa, com todas as suas fragilidades e dificuldades, num compromisso político entre tantos participantes, é uma vantagem. É melhor estar dentro do que estar fora. É melhor para a paz no mundo, é isso que a história da Europa comprova, e é também melhor para a prosperidade daqueles que estão envolvidos no projeto europeu. Sim, o processo de Portugal é bastante interessante, julgo eu também, e sobretudo mostrou que importância teve politicamente também a adesão à União Europeia, porque fazia parte da democratização do país, e eu achava um comentário bastante interessante e quero alertar um bocado, porque a nossa extrema-direita, não quero comparar o Chega como o AfD, mas finalmente se acaba sempre por aí, se radicalizou bastante rapidamente. Temos de ter muito cuidado em dizer
é a minha opinião, porque quando há 10 anos a AfD fundou-se como partido basicamente crítico à moeda única, ao apoio dos Estados do Sul da Europa em momentos de crise, nunca disseram que a Alemanha devia sair da União Europeia. Hoje faz parte do seu programa eleitoral e isso foi um processo que durou nem 10 anos. Quero dizer que temos de ter muito cuidado com isso, na minha opinião. E uma coisa que achei muito interessante, e queria perguntar ao Pedro como é que era naquela altura, porque Portugal e o Estado Novo, em comparação com a Espanha, por exemplo, era internacionalmente relativamente bem integrado, né? Fazia parte da NATO, recebeu o apoio do Plano Marshall, fazia parte da EFTA também, e eu achava bastante interessante que aquele europeísmo, em comparação com o vosso vizinho, chegou um bocado mais tarde, não é? Também a adesão que Portugal fez às comunidades europeias foi feita em 73, em Espanha um bocado antes. O nosso pedido é de 1987. Perdão, 77. De 77, exatamente. Em Espanha foi feito quase 15 anos antes. Então eu queria perceber também qual foi o papel da Europa para a sociedade portuguesa nos anos 70. Como é que era? Se olhava bastante para Bruxelas, para a Europa? Foi um tópico... Enfim, o debate político em Portugal era muito condicionado para todos os efeitos, não é? E, portanto, claro, o que se via é que havia vantagem numa abertura relativa e, por isso, a adesão à EFTA e a uma zona de comércio livre, claro, e, desejavelmente, uma aproximação ao mercado comum europeu. Mas eu estive a ler, aliás, os telegramas desse processo de adesão há bem pouco tempo e os diplomatas portugueses advertiam o governo de que não havia nenhuma condição para a adesão ao mercado comum, por causa da questão da política ultramarina, por causa da questão das regras do Estado de Direito e da democracia e, portanto, isso não ia acontecer. E, por isso, houve as tais tentativas nos anos 60 e depois, já nos anos 70, um acordo comercial que foi o melhor que era possível obter. Havia a noção de que isso traria vantagem, mas ao mesmo tempo havia muita relutância em relação ao envolvimento de Portugal numa união aduaneira comum. Isso era mais objeto de restrição nessa altura e o fechamento político e cultural da Europa também se transmitia à política externa no plano da economia. Isso não há dúvida. E deve ter sido um momento muito... por exemplo, Portugal fazia parte da EFTA, não é? E logo o Reino Unido saiu da EFTA e entrou nas comunidades europeias, em 73, acho que foi. E deve ser um momento muito difícil, entre aspas também, para o Estado Novo. Foi provavelmente um momento quando se deram conta que... Um ponto muito importante para essa leitura histórica, porque realmente... Quando Portugal pede essas negociações com o mercado comum, era porque os países da EFTA, que eram seus parceiros, também tinham feito o mesmo pedido, incluindo o Reino Unido. Mas, inicialmente, a França bloqueava a entrada do Reino Unido e depois, quando o Reino Unido finalmente chega a um acordo para a entrada no mercado comum, então Portugal sente que também tem que fazer alguma coisa e faz, em 72 ainda, faz o tal acordo comercial, que era um acordo bastante limitado e que, no entanto, significava alguma coisa para a economia portuguesa naquele contexto. Mas, enfim, é de facto só com a adesão que a situação se altera radicalmente e Portugal passa a beneficiar das 4 liberdades fundamentais no plano europeu e isso desencadeia um movimento que nunca mais parou.
Sim, pois deve ter sido um momento interessante também para aquelas salazaristas que se calhar pensavam que Portugal era internacionalmente integrado, não é? Pelo que tinha dito, fazendo parte da EFTA, do Plano Marshall, da NATO, sobretudo, e logo de repente um dos parceiros mais importantes em termos económicos sai da EFTA, vai para as comunidades europeias. A comunidade europeia também começou negociações com a Grécia, não é? Sobre um tratado de mercado livre também. Deve ser um momento bastante preocupante para aquela élite que pensava que tudo era bem de maneira internacional. Não temos que esquecer que uma parte dessa elite era a elite com ligações à África. Sim. Uma parte da economia portuguesa tinha fortes relações na área agroalimentar, por exemplo, aos interesses económicos coloniais. E esses setores não tinham nenhum interesse em transformar a economia portuguesa em algo muito mais integrado na União Europeia. A EFTA, sim, exportávamos os têxteis, os semicondutores, mas colaboração económica, os interesses não política. de uma grande parte da elite portuguesa era uma elite que tinha fortes interesses na economia colonial. Aliás, os produtos agrícolas ficaram em grande parte excluídos desse acordo comercial de 1972, exatamente por causa disso. E o embaixador Franco Nogueira, na altura, gabava-se do facto de ele manter íntegra a relação da metrópole com as colónias, porque era aquilo que esses interesses económicos visavam também salvaguardar. E foi basicamente logo no final dos anos 60, dos anos 80, quando a nossa colega El Khazabil, que era na fundação responsável para o projeto Latinoamérica, começou a olhar para a Espanha e sobretudo para Portugal e recomendou ao Willy Brandt, pois, aquele Mário Soares, aquele Partido Socialista, temos que organizar uma conversa, vão ser importantes. E pronto, foi o momento quando também a nossa fundação, entre aspas, estabeleceu as relações com os novos élites positivos da esquerda socialista de Portugal. Há aqui um passo, uma evolução preocupante e que já foi referida, que tem a ver com o facto de as posições eurocéticas anti-europeias dentro da União Europeia serem uma da componente fundamental da extrema-direita, que está em crescimento em praticamente todos os países europeus. Isso levanta-nos aqui questões, para além das questões mais conjunturais que estamos a viver, levanta aqui uma questão existencial muito relevante. Como é que vem essa... o Fábio já disse, a AfD, o partido da extrema-direita alemão, é contra a União Europeia, portanto, o regresso à pátria-mãe. Na França não é muito diferente. Na generalidade dos países europeus, talvez com exceção da Itália, mas na Itália também há duas extremas-direitas, toda a extrema-direita, como aconteceu, a extrema-direita é uma das grandes responsáveis pelo Brexit. Portanto, foi a mobilização da extrema-direita que permitiu, ou que auxiliou fortemente a votação maioritária no referendo no Reino Unido, com as consequências que ainda estamos a viver, muito danosas para o projeto europeu. Como é que a União Europeia pode ser uma das bandeiras da defesa da democracia e da defesa do Estado Social e da nossa, agora como nós chamamos, a democracia liberal que faz parte do nosso passado e do nosso presente comum? Pois eu já tenho a preocupação de que a extrema-direita, pelo menos na Alemanha e também em alguns países do leste da Europa, não quer destruir a Europa abertamente. Já começam a encontrar ideias de penetrar o sistema de alguma forma. E esta mudança rápida, mas para muitos eleitores quase suave, pois isso vai ser o grande perigo que nós temos. Pois eu não também se calhar
eu muitas vezes pergunto-me, para dizer algo muito claro e se calhar não alinhado com o que normalmente dizemos. Para o cidadão comum alemão, por exemplo, ele ou ela nota que vive na União Europeia, pois se calhar 1 ou 2 vezes por ano quando vai fora da Alemanha. Isso é o momento quando ele ou ela não precisa do seu passaporte ou do seu bilhete de identidade, quando, por exemplo, vai para a Itália, para a Espanha, para Portugal, não precisa de trocar moedas, e muitas vezes nós dizemos que isso é bom, e de facto isso é bom, mas eu pergunto-me se não temos de ter cuidado que este argumento para o cidadão comum se calhar já não é suficiente. Temos de ter cuidado de não dizer a União Europeia é uma coisa positiva porque não precisas do teu passaporte e não trocar moedas. Mas isso é óbvio, precisamos de mais argumentos, diria eu, para o cidadão comum e os nossos partidos mostram isso diariamente nos debates nacionais, quando sempre alinham quando é que é preciso uma Europa unida para a segurança, para a defesa, qual é a importância da Europa, por exemplo, para a Alemanha em termos de exportação de produtos e todas aquelas questões e perguntas. Mas isso é algo que me preocupa, se o cidadão comum verdadeiramente vê todas as vantagens que a União Europeia traz. Não sei como, falando desde uma perspectiva alemã, com muitas fronteiras, não sei como é que o Pedro diria que o português vê a União Europeia neste sentido, o cidadão comum. Eu acho que, sem dúvida, que é muito importante fazer uma pedagogia do significado do projeto europeu. Exatamente. E o que vejo muito é que nos debates sobre as insuficiências das respostas políticas europeias ao problema vai por arrasto também uma crítica à integração europeia e ao projeto europeu. Quer dizer, nós podemos discordar de uma determinada orientação política que é seguida a nível europeu, como discordaremos aqui da orientação política do governo que está numa determinada matéria, sem pormos em causa o projeto europeu ou sem pormos em causa no plano nacional a democracia. E o que acontece muitas vezes no plano europeu é que as coisas se misturam. E, portanto, eu acho que é sempre muito importante, mesmo quando discutimos aquilo que é preciso mudar na Europa, que não percamos de vista aquilo que a Europa permitiu alcançar. Porque só essa pedagogia das conquistas da integração europeia e do significado dos valores europeus é que nos dá futuro às ambições europeias e capacidade de mobilização dos cidadãos para o projeto europeu. Agora, é bem verdade que a extrema-direita representa uma ameaça e acho até que a natureza dessa ameaça se modificou nas últimas semanas. Porque a ameaça estava lá, era uma ameaça já ela própria existencial, adversária do projeto europeu, já tinha conseguido o resultado do Brexit, tinha se aproximado do poder formal ou informalmente em vários países europeus, mas agora com a aliança externa contra o projeto europeu, com a administração Trump e com os gigantes tecnológicos, com todo o seu poderio financeiro, esta ameaça que a extrema-direita representa alterou-se profundamente em escala e em significado. E, portanto, é hoje bastante mais perigosa do que era há apenas algumas semanas atrás. Eu creio que a primeira coisa a fazer, dentre as muitas, que são as respostas políticas que se têm discutido para esta situação, é não ignorar o problema. Quer dizer, há quem diga, bom, mas já se tentou denunciar os perigos que a extrema-direita representa e isso não funcionou.
como se a resposta fosse, bom, então vamos deixar de falar disso, vamos discutir outras coisas, procurar mudar a agenda e ignorar o significado das ameaças que a extrema-direita representa. Eu acho que isso é um erro, quer dizer, num sistema democrático nós temos que confrontar os cidadãos com aquilo que está verdadeiramente em causa. E depois os cidadãos escolherão. Podem escolher bem, podem escolher mal, já escolheram bem no passado, já escolheram mal no passado, não sabemos como reagirão. Agora, essa é que tem que ser uma escolha consciente. E nós, quando vemos esta extrema-direita a crescer e o que ela de facto representa de contestação à democracia liberal, aos valores europeus, aos direitos humanos em muitos aspectos inclusivamente, nós temos que colocar em cima da mesa que é isso mesmo que está em causa. Os cidadãos compreendem as vantagens da pertença ao projeto europeu. Eu acho que isso é o terreno do nosso combate político. Quer dizer, é evidente que é difícil imaginar algum desafio ou problema global que nós enfrentemos que pudéssemos enfrentar melhor separados do que no quadro de cooperação no plano europeu. Agora, há uma outra consequência desta realidade, que é o crescimento da extrema-direita. É que não o ignorar também significa alguma cautela nas propostas políticas que se colocam em cima da mesa. Quer dizer, o sonho federalista que inspirou Mário Soares nunca se concretizou. Houve avanços, certamente, na integração também política e económica ao longo das últimas décadas, mas o sonho propriamente federalista não se alcançou. Houve até um tratado constitucional que se chegou a negociar, houve até uns referendos que foram recusados em 2 países e esse sonho esmoreceu. Mas depois um deles foi ao VAR e chumbou. O referendo foi ao VAR e o VAR achou que não tinha sido. Mas pronto, a verdade é que quando nós olhamos para muitos dos problemas que a Europa enfrenta, é fácil imaginar soluções de integração política acrescida cuja viabilidade prática é muito limitada. E, portanto, quando se fala de reformas dos tratados muito ambiciosas, é preciso ver as questões da sua viabilidade política, porque se uma reforma dos tratados tem que passar por um referendo em França, ela pode significar oferecer de mão beijada à extrema-direita um tema adicional para, então, conquistar mesmo o poder. E, portanto, eu acho que nós também precisamos de algum pragmatismo e realismo na construção de soluções para os problemas que a Europa enfrenta. E isso tem que ter em conta a dimensão do adversário que temos pela frente. Concordo totalmente. Ao mesmo tempo, eu queria que a política coloca ideias para o futuro, se calhar para o futuro ao longo prazo, mas queria que as coloca. Por exemplo, aquela ideia dos Estados Unidos da Europa, que sempre se fala. Eu acho uma ideia fenomenal. Para mim, pois, amanhã, para mim, sem dúvida nenhuma. Exatamente, mas quero dizer que sabemos que, de momento, é uma projeção, não é algo realista, mas muitas vezes precisamos também aquela ideia ao longo prazo, a ideia motivação, para logo começar, pelo menos, a entrar nesse caminho. Por isso, sim, isso vai ser o grande desafio, ser pragmático, obviamente, desta política na prática, mas também não perder o idealismo. Isso é o que eu sempre queria sublinhar, porque eu acho que o que nos une, e pois nós aqui na União Europeia, todos os Estados, alguns mais, outros não, mas nós temos uma esperança, nós esperamos algo do nosso Estado. E acho que nessa relação entre cidadãos e Estado, nós somos um continente bastante especial. O que queremos nós, de várias formas? Queremos todo o que o Estado nos protege nos grandes riscos da vida, que é desemprego, morte, enfermidade.
por exemplo. Educação. O quê? Educação. E educação. Nós queremos tudo isso e esperamos que, como os nossos impostos que pagamos, que o Estado garante e organiza aquelas, por exemplo, 4 necessidades que o cidadão tem. Isso é algo muito específico da União Europeia. Não encontramos isso nem na África, nem na América, nem na Austrália, nem na América Latina, que a esperança e a ideia que o cidadão tem das necessidades que um Estado devia oferecer, isso é algo bastante único aqui. E, pois, se realizarmos mais projetos nesse sentido e podemos dizer que a Europa não só garante a nossa segurança externa, mas também a segurança interna, quero dizer, organiza um melhor Estado social, protege-nos. Isso, julgo eu, é um projeto, ou seria um projeto europeu que quase ninguém pode negar, não é? Sim, agora, há evidentemente uma crise de resultados no projeto europeu, sem a qual a resposta aos desafios que estão colocados, também pela extrema-direita, mas a propósito de um certo descontentamento dos cidadãos, dificilmente podem ser resolvidos. Eu acho que para isso muito contribuiu a circunstância de a Europa ter respondido mal à crise financeira, com uma lógica austeritária que deixou marcas profundas, mas também é verdade que quando a Europa respondeu melhor, e respondeu melhor no quadro da pandemia, respondeu melhor mesmo quando de forma unida foi solidária com a Ucrânia no contexto da guerra, mesmo aí os problemas não deixaram de ser apontados como se não houvesse uma orientação no sentido positivo da resolução desses problemas. Agora, não tenhamos ilusões. Há algumas questões estruturais da organização do projeto europeu que ainda hoje não estão resolvidas. Quer dizer, a Europa enfrentou uma crise financeira que a deixou à beira do precipício. Os instrumentos para responder à próxima crise financeira continuam muito débeis. É certo, temos um mecanismo de estabilidade financeira, mas continuamos a não ter um instrumento chamado emprestador de último recurso que nos permita desempenhar uma função de estabilização e de resposta às crises financeiras. Nem mesmo a União Bancária hoje em dia não está concluída e, portanto, mesmo com as lições da crise financeira, há muitos problemas na governação económica que não estão resolvidos. A questão da capacidade orçamental. Hoje discute-se muito a necessidade de fazer um investimento adicional na defesa e de o articular com as outras prioridades estratégicas relacionadas com o Green Deal, com a transição energética, com a revolução digital, mas com que recursos financeiros é que essa transição pode ser feita? Os PRR que estão em vigor vão terminar em 2026, os quadros financeiros plurianuais estão enfraquecidos, as medidas de recursos próprios que foram discutidas e que são necessárias para pagar a dívida que foi contraída no quadro da resposta à pandemia para financiar os PRRs continuam num impasse em larga medida e, portanto, não há possibilidade de responder a esses problemas sem um músculo financeiro que é necessário para enfrentar esses desafios. Portanto, tudo isso são tarefas que a Europa precisa de enfrentar e tem também problemas da sua arquitetura institucional, porque é verdade que uma Europa que não consegue decidir em tempo útil em razão das dificuldades de construir aqueles compromissos a 27 e que permite até bloqueios pela regra da unanimidade em questões essenciais, é sempre uma Europa que fica atrás do momento certo para tomar as grandes decisões. Portanto, há realmente desafios importantes no projeto europeu
que precisamos de enfrentar, numa lógica de pequenos passos, com certeza. Como digo, não me parece que um salto qualitativo federalista tenha viabilidade política num momento em que tantas resistências nacionalistas se opõem ao projeto europeu, mas um progresso na direção certa parece-me cada vez mais inadiável. Nós estamos já no fim do nosso episódio de hoje. Muitas coisas muitos ângulos ficaram por discutir. Ainda recentemente, o novo secretário-geral da NATO veio dizer que na Europa era necessário investir mais em defesa, mesmo cortando nas pensões ou na despesa com saúde. E esse é um tema que nós não teremos tempo hoje para desenvolver, mas que poderá ficar para um próximo episódio. Será que o inevitável crescimento do investimento na defesa da Europa é compatível com o nosso Estado Social, com o modelo social europeu? Seria uma questão que... Sim, mas há uma coisa que eu gostaria de dizer sobre isso, mas em particular sobre o ângulo do volume financeiro do investimento em defesa. Porque tenho visto que costume dizer-se algumas coisas com muita ligeireza e alguma ignorância histórica. Quer dizer, a maior economia da União Europeia, a Alemanha, está e esteve durante muitos anos e continua a estar em certa medida inibida de realizar investimentos na área da defesa e em particular no armamento nuclear em razão das circunstâncias históricas da Segunda Guerra Mundial e dos entendimentos que foram estabelecidos a partir daí. E portanto a ideia que a Europa esteve simplesmente distraída e a arquitetura de segurança mundial estabelecida depois da Segunda Guerra Mundial assentava essencialmente na NATO, na garantia de segurança nuclear que os Estados Unidos proporcionavam, mesmo que a França e o Reino Unido tivessem também arsenal nuclear, e isso fazia parte da arquitetura de segurança. Claro. O que hoje muda é que os Estados Unidos deixam de ser um aliado fiável. E isso obriga, evidentemente, a revisitar toda a agenda de segurança europeia e a construir um verdadeiro pilar europeu com segurança, com autonomia estratégica e industrial, porque só isso é que serve os interesses europeus. Mas posso assegurar-vos que a Alemanha vai cada vez mais desempenhar este papel, porque sobretudo o discurso de Olaf Scholz sobre die Zeitenwende, mudança de época, pois foi um discurso impensável há alguns anos atrás e agora já faz parte do debate e do discurso diário de todos os partidos, também partidos da esquerda, como garantirmos a nossa segurança e a nossa defesa, não só alemã, mas também europeia, porque fica fora da dúvida que não podemos confiar nos Estados Unidos. E também não quero lançar esta hipótese, mas muitas vezes me pergunto, por exemplo, se algum dia a extrema-direita governar, que eu espero não aconteça, mas pode acontecer na França, então o que eles fariam? A extrema-direita defenderia, por exemplo, a extrema-direita francesa defenderia, por exemplo, o Báltico? Sim? Não? Pois, não temos a certeza, infelizmente, e nós temos de preparar-nos para isso, e a Alemanha vai. Não estou aqui para defender os conservadores, nada, sou socialista de coração, mas foi bastante interessante que o Friedrich Merz, que vai ser muito provavelmente o nosso próximo chanceler, só como o apoio do SPD. O SPD aqui tem novamente um papel crucial e não é um automatismo que o SPD apoia o Friedrich Merz. Nós temos várias condições, podemos falar isso mais tarde, mas o que o Friedrich Merz diz é exatamente isso. Não podemos ter confiança e confiar na capacidade e na vontade dos Estados Unidos para nos defender. E isso, dito por um conservador alemão, é algo também incrível, e vivemos aqueles tempos onde de repente frases são possíveis, tanto positivos como negativos, que não nos tínhamos imaginado nem há 1 ou 2 anos. Por
que o mundo mudou e o nosso tempo chegou ao fim. Resta-me agradecer ao Pedro e ao Fábio a vossa presença aqui, foi um prazer. Algumas certezas aqui foram afirmadas, alguns desafios e até dúvidas foram identificados e foi mais um episódio do Entre Idades. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. A Fundação Res Pública é uma instituição dedicada ao pensamento político e às políticas públicas. À luz dos seus estatutos, inspira-se nos valores e princípios da liberdade, da igualdade, da justiça, da fraternidade, da dignidade e dos direitos humanos.